Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Vamos fazer a leitura da palavra e um breve estudo dos versículos 42 e 52. Instados a pregar no sábado seguinte. Capítulo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos continuar o estudo do livro de Atos, capítulo 13. Aqui nós vemos, no versículo 42, ao saírem eles, lembrando que Paulo e Barnabé estavam na sinagoga em Antioquia, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Ou seja, após a pregação de Paulo na sinagoga, as pessoas que ali estavam pediram que eles voltassem e que novamente trouxesse o ensino a eles. No versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O que nós precisamos observar aqui, meus irmãos? O estudo da palavra ele tem que ser feito de forma criteriosa para a gente entender e enxergar o agir de Deus. Aqui fala que muitos dos judeus e dos prosélitos, muitos deles, por que alguns aceitavam o evangelho e acabaram crendo em Jesus e outros não? Isso, meus irmãos, é o agir do Espírito Santo. Não somos nós que vamos convencer ou converter alguém. Isso cabe ao Espírito Santo. Nós apenas plantamos a semente e deixamos que o Espírito Santo haja de acordo com a vontade de Deus. No versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Observem que a pregação de Paulo ela teve repercussão, tanto que no próximo sábado, lembrando, no sábado, então foi um sábado, passou uma semana, o outro sábado, quase a cidade toda se reuniu na sinagoga para ouvir a pregação de Paulo. Mas os judeus que moravam ali naquela região, tomados de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. O que significa blasfêmia? Para que a gente entenda, muitas vezes é dito na Bíblia e nós não temos o verdadeiro significado. Blasfêmia significa difamar ou insultar a Deus, a Cristo
ou algo que é considerado sagrado. No caso, quando os judeus estavam blasfemando, contradizendo Paulo, eles estavam blasfemando contra Cristo. Eles defendiam a lei judaica, que para eles era Paulo que estava blasfemando contra a lei de Moisés. É vamos assim dizer, uma diferença entre pontos de vista religiosos. Os judeus, que eles tinham a cultura deles embasada na lei mosaica, e a nova aliança que veio através de Cristo. Não depende de nós o entendimento e a aceitação da palavra. Cabe ao agir do Espírito Santo. Isso nós podemos falar em outro momento. Porém, Paulo e Barnabé não se intimidaram diante dos judeus que vinham blasfemando contra eles. E disseram, olha como é interessante, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Como nós vimos anteriormente nos estudos dos evangelhos, Jesus ordenou aos 12 discípulos que levassem o evangelho aos judeus. Então foi levado primeiro aos judeus. Tanto que o apóstolo que foi designado para levar a palavra de Deus aos gentios foi Paulo. Mas postos que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Paulo não está dizendo que o evangelho e a salvação de Cristo não era para os judeus. Ele está dizendo que era para os judeus, porém eles mesmos não queriam aceitar a salvação. Talvez em dias de hoje, quando nós levamos o evangelho e pregamos a palavra de Deus, algumas pessoas também não aceitam. Isso não é porque nós não estamos pregando direito, é o agir do Espírito Santo. E nós não entendemos, e não precisamos entender. A nossa obrigação é simplesmente pregar a palavra. Não é converter, não é entender, enfim. O agir do Espírito Santo, ele acontece individual com cada pessoa, tanto que a salvação é individual. E às vezes naquele momento, não é o momento ideal que Deus tem para o plano de vida daquela pessoa. Eis aí que nos volvemos para os gentios. Aqui é Paulo só reafirmando que como os judeus não estavam querendo receber o evangelho, a palavra de Deus e a consequente salvação, eles partiram para levar o evangelho de Cristo aos gentios. No versículo 47, porque o Senhor assim nolo determinou. Paulo reafirmando qual era o compromisso dele com Jesus. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim que sejas para a salvação até os confins da terra. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que até então os gentios não faziam parte do povo de Deus e não participariam, nem receberiam a salvação. Até então, nesse momento, até a vinda de Jesus, a salvação era apenas para os judeus, apenas para os que viviam de acordo com a lei de Moisés. Se nós fôssemos pensar no Antigo Testamento, onde as pessoas precisariam cumprir as leis para serem salvos, nós não íamos encontrar ninguém capaz de ser salvo. O único que veio e permaneceu sem pecados foi Jesus Cristo. Interessante nós vermos aqui, no finalzinho do versículo 48, ele fala aqui, os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados, ou seja, os que o Espírito Santo tocou os seus corações. Nós lembramos aqui, que é uma das minhas passagens bíblicas preferidas, que é Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Trata-se da promessa de Abraão, que Abraão recebeu de Deus. De ti farei uma grande nação e te abençoarei.
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aqui Deus promete a Abraão que ele seria uma grande nação, que ele seria abençoado e que o seu nome seria grande. Mas ele diz, olha o que ressalta Deus, olha o agir perfeito de Deus. Sê tu uma bênção. A ordem é que Abraão seja uma bênção, não que ele receba simplesmente a bênção. No versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus fez a promessa a Abraão que todas as pessoas que abençoarem a vida de Abraão, ele abençoaria. E todas as pessoas que amaldiçoassem a vida de Abraão, ele amaldiçoaria. Ou seja, ele não estava falando para Abraão, Abraão, amaldiçoe você quem te amaldiçoar. Não, deixa para mim, Abraão, faz a sua parte. A sua parte, Abraão, é você ser uma bênção para as outras pessoas. Deixe que o resto eu tomo conta. E até hoje nós devemos pensar assim. A salvação, ela se trata muito mais do que nós fazemos pelo outro e não do que fazemos por nós mesmos. No finalzinho aqui do terceiro versículo dessa passagem de Gênesis, nós vemos uma coisa que até tem muita controvérsia, que o pessoal não gosta de aceitar o que está escrito na Bíblia. As pessoas querem ter as suas interpretações. Ah, mas eu acho que Deus quis dizer. E nós temos que seguir o que está escrito na Bíblia, não é o nosso ponto de vista. Em ti serão benditas, ou seja, através de Abraão, todas as famílias da terra. Não falam que serão os judeus, não falam que serão os cristãos, não falam que serão os ateus, os muçulmanos, os hindus, enfim, não interessa. Aqui está escrito todas as famílias da terra. Mas como que ia ser feito isso através de Abraão? Nós temos que pegar toda a genealogia até chegar a Jesus Cristo para que nós entendamos. Toda a Bíblia aponta para Jesus. No versículo 50, na sequência aqui, meus irmãos, nós vemos, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Mais uma vez, irmãos, nós vemos os judeus agindo contra a pregação do Evangelho. Não quer dizer que os judeus são maus. Aqui nós não podemos generalizar. Talvez alguns dos judeus que não creram, aqueles que o Espírito Santo não agiu no seu coração. Nós observamos em toda a trajetória bíblica aqui, uma disputa de poder terrena, uma disputa de poder aqui na terra entre os homens. Esses judeus que não aceitaram Jesus, eles não aceitavam perder o poder entre os outros povos, que só eles eram de Deus. Isso tudo era para a manutenção do poder, principalmente, que aqui a gente fala os judeus, mas sempre temos referências, que são os sacerdotes, os fariseus e os escribas, ou seja, a liderança, são os que detêm o poder sobre o povo. No versículo 51, já quase no finalzinho do estudo aqui, nós vemos, sacudindo contra aqueles o pó dos pés. Vamos fazer uma referência, usando aqui o Evangelho de Mateus capítulo 10, os versículos 14 e 15, ele explica o que quer dizer o sacudir contra aqueles o pó dos pés. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Irmãos, naquele momento que Paulo e Barnabé estavam sendo expulsos desse território, eles deveriam sacudir o pó das sandálias como sinal de protesto. Eles não deveriam se defender, eles não deveriam contradizer aquele povo, amaldiçoar, nada disso.
O mandamento de Jesus foi apenas que eles fossem e levassem o evangelho. E as demais coisas era para deixar que Deus agiria no tempo e na hora dele. Vocês observam aqui no finalzinho desse trecho de Mateus, que a gente leu aqui, que o rigor haveria para esse povo que estava rejeitando eles no caso que seria Paulo e Barnabé, desse estudo, o rigor contra eles seria no dia do juízo, e não naquele dia que Paulo e Barnabé estavam lá. Muitas vezes nós vemos, nos dias de hoje, sempre foi assim, nós observamos, poxa, mas aquela pessoa, ele é desonesto, ele só faz coisas ruins, e ele está prosperando, e ele está saudável, e a gente vê muitos que são cristãos, que são pessoas do bem, pessoas honestas sofrendo. Isso não é justo. A justiça, meus irmãos, que cabe a nós, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Tudo vai acontecer no tempo perfeito de Deus. Cabe a nós, cristãos, apenas crer. Nós não vivemos pela lei do mundo. Nós seguimos e obedecemos a lei do mundo, mas nós vivemos pela lei de Deus. Aqui no versículo 52, para encerrar esse estudo, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Como pode eles estarem alegres e transbordando de alegria? Não era um pouquinho alegre, eram muito felizes. Sendo que eles acabaram de ser expulsos e rejeitados, que a palavra, que era a função deles aqui na terra, que era levar a palavra não foi aceita, ela foi rejeitada. Vamos ver aqui o que Tiago diz, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Paulo e Barnabé, saindo de lá, eles estavam felizes porque eles sabiam que eles estavam fazendo a sua obrigação, seguindo o mandamento de Cristo. E assim deve ser com todos nós, meus irmãos. Quando nós pegamos aquela outra passagem bíblica de Jesus dizendo, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O que significa negue-se a si mesmo? Nós não vamos fazer o que nós temos vontade, nós vamos fazer o que é correto de acordo com a lei de Cristo. E o que significa pegue a sua cruz e me siga? Nesse caso aí, usando como exemplo Paulo e Barnabé, eles fizeram o que Deus mandou. E o que é pegar a cruz? É serem expulsos, é serem rejeitados, é serem maltratados e perseguidos. Essa é a cruz que eles estavam carregando. Mas eles estavam felizes. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o mandamento de Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, enxergar o mundo com os olhos de Jesus. E que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.